Pensa comigo. E se eu te dissesse que uma história de mais de 2.500 anos atrás está literalmente acontecendo agora nos jornais que a gente vê todo dia? Exatamente isso. E o que a gente vai descobrir hoje é que o Irã, ele não é só mais um país no noticiário sobre o Oriente Médio. Na Bíblia, ele é um personagem central, um protagonista que as escrituras chamam pelo nome e que tem um destino traçado desde o começo de tudo. A história que a Bíblia conta sobre essa nação, ela vai de Gênesis até o Apocalipse. Do começo ao fim dos tempos, sabe? E com uma precisão, uma exatidão que sinceramente desafia qualquer tentativa de explicação humana. Nós do canal Assim Aprendo ensinamos a Bíblia como, eu ouso dizer, nenhum outro canal no YouTube. Quer aprender? Então, sem dúvida, você está no lugar certo. A nossa proposta é sempre ir além do superficial, sabe? É conectar os pontos da história com a profecia. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, mergulhar de cabeça nessa história que é, no mínimo, surpreendente. Então, vamos lá. O nosso caminho hoje vai passar por 6 pontos-chave. A gente começa lá nas primeiras páginas da Bíblia e vai até as profecias do fim dos tempos. Vamos rastrear passo a passo o destino incrível do povo iraniano dentro das Escrituras. Então, para a gente entender essa história, a gente tem que voltar lá para o recomeço da humanidade. Pensa só. Depois do dilúvio, o mundo está sendo repovoado. As nações estão se formando a partir dos filhos de Noé. E é bem ali, em Gênesis capítulo 10, que muitos estudiosos chamam de a tabela das nações, que a gente encontra as primeiras raízes do que hoje conhecemos como Irã. E ali, 2 nomes saltam aos nossos olhos. Primeiro, Madai, que era filho de Jafé. Dele vieram os Medos, um povo que vivia lá no norte, nas montanhas. E o segundo nome é Elão, filho de Sem, da mesma linhagem de Abraão que se fixou no sudoeste. Agora, para e pensa nisso aqui. A soberania de Deus já está agindo ali. 2 linhagens completamente diferentes, de 2 filhos diferentes de Noé, e Deus já estava entrelaçando a história deles para formar um único e grande destino profético. É impressionante. E não demora muito para esse destino aparecer de um jeito bem dramático. Lá em Gênesis 14, a gente lê sobre a primeira grande guerra registrada na Bíblia. Um rei chamado Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma invasão a Canaã. Isso já nos mostra, de cara, que Elão já era uma potência militar na época. Só que tem um detalhe. No meio da confusão, eles capturam Ló, que era sobrinho de ninguém menos que Abraão. E aí, eles mexeram com a pessoa errada. Abraão, com até umas 318 servos, vai atrás e derrota esse exército poderoso. A mensagem de Deus fica clara desde o comecinho. A linhagem da promessa tem proteção divina. Nenhum poder deste mundo, por maior que seja, pode atrapalhar os planos do Altíssimo. Bom, o tempo passa, séculos se vão, e aqueles 2 povos, os Medos e os Elamitas, se unem para formar o gigantesco Império Persa. Mas o mais incrível dessa história não é o poder militar deles, não. O que é realmente extraordinário é que Deus anunciou a vinda desse império e até o nome do seu rei, muito, mas muito antes dele sequer existir. Presta atenção nisso aqui porque é o ponto central. O profeta Isaías, escrevendo lá por volta de 700 a.C., menciona pelo nome o futuro rei da Pérsia, Ciro. Sabe qual detalhe? Ele fez isso 150 anos antes de Ciro nascer. Isso não é coincidência histórica, gente. Isso é soberania de Deus agindo na história, na nossa frente. Escuta só a força dessa palavra. Lá em Isaías 45, Deus chama um rei pagão, um estrangeiro, de seu ungido. Ungido, um título que era quase que exclusivo para os reis e sacerdotes de Israel. E a gente se pergunta por quê? Simples, para cumprir um propósito divino que nenhum rei de Israel daquela época tinha condições de cumprir, que era libertar o povo judeu do cativeiro na Babilônia e dar a ordem para reconstruir o templo. A lição aqui é clara, né? Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus planos. E olha que interessante, antes mesmo de Ciro aparecer no cenário, Deus já tinha preparado uma testemunha. E onde? No coração do império inimigo. Um jovem cativo chamado Daniel, que foi levado de Jerusalém para Babilônia, começa a receber de Deus visões, que basicamente desenhavam o mapa do futuro dos grandes impérios do mundo. A primeira grande revelação acontece num sonho do rei Nabucodonosor. Um sonho que ninguém conseguia entender até que chamaram Daniel. Ele interpreta a visão da estátua. A cabeça de ouro era a Babilônia, mas e o peito e os braços de prata? Daniel revela que aquilo representava o próximo império a se levantar, o Império Medo-Persa. Faz todo sentido, né? 2 braços,
medos e persas, unidos em um só domínio. Anos se passam e agora o rei Abel-Zazar, neto de Nabucodonosor, e ele, num ato de pura arrogância, resolve dar uma festa e usar os vasos sagrados que tinham sido roubados do Templo de Jerusalém para beber e brindar os seus deuses. Imagina a cena. E no auge da festa, do nada, uma mão aparece, flutuando, e começa a escrever 4 palavras misteriosas na parede. O pânico se instala. E quem eles chamam? Daniel, agora já um homem idoso. E ele lê e decifra a sentença de Deus na parede. Mene, Deus contou os dias do seu reino e ele chegou ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e foi achado em falta. E Parsim, seu reino foi dividido e entregue a quem? Aos medos e aos persas. E o mais impressionante, naquela mesmíssima noite, os exércitos de Ciro invadiram e tomaram a Babilônia. A profecia se cumpriu na hora. A precisão é de arrepiar, não é verdade? Você já tinha percebido essa conexão direta, essa imediatez entre a profecia e a queda da Babilônia nesse texto? Quando a gente olha o quadro completo, tudo se encaixa. Aliás, falando em se conectar, de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo? Comenta aqui embaixo, eu gosto muito de saber até onde esse ensino está chegando. Agora vamos avançar mais um pouco no tempo. Estamos no reinado de Assuero, que a história conhece também como Xerxes. A capital do império é a cidade de Suzã, bem no coração do antigo território de Elã. E é nesse cenário que uma jovem judia, órfã, chamada Esther, entra na história, se torna rainha, e um detalhe importante, ninguém no palácio sabe que ela é judia. E aí, quando um decreto terrível é assinado para exterminar todos os judeus do império, o primo dela, Mardoqueu, faz aquela pergunta que ecoa até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino? Pensa no peso disso. Esther se vê diante da maior escolha da sua vida. E fica claro, ela não estava ali, naquela posição de rainha, por acaso. Havia um propósito divino muito, muito maior. O que a gente vê nessa história é, de novo, a soberania de Deus em plena ação. O plano maligno de Amã era apagar o povo de Deus da face da terra. E com isso, interromper a linhagem de onde viria o Messias. Mas o plano foi completamente revertido. Deus usou a coragem de uma mulher, Esther, para transformar um dia que seria de luto num dia de grande vitória. O inimigo, Amã, acabou na forca que ele mesmo preparou. E o Império Persa, que seria o executor do massacre, se tornou um escudo protetor para Israel. É uma reviravolta fantástica. E a história continua. Centenas de anos se passam e o cenário agora é a Judeia. O Messias que foi prometido finalmente nasce. E a pergunta é, quem são os primeiros não-judeus, os primeiros gentios a virem adorá-lo? Exatamente, os sábios que vieram do Oriente. E aqui tem um detalhe fascinante que muita gente não sabe. A palavra usada no grego original é magoi, que se refere especificamente a sacerdotes, a sábios das terras do antigo Império Persa. É muito provável que eles conhecessem os escritos de Daniel, que, como a gente viu, anunciou com precisão a época da vinda do Messias. E os presentes que eles trouxeram? Uau, que profundidade! Ouro para um rei, incenso para um deus e mirra, um perfume usado em sepultamentos, já apontando para o seu sacrifício. Percebe? Homens da Pérsia foram os primeiros gentios a se curvarem diante do Salvador do mundo. Mas a história bíblica do Irã não para em Belém. Acredite, ela continua. As escrituras mostram que a Pérsia, essa mesma nação que um dia ajudou a salvar o povo de Deus, vai ter um papel num dos capítulos mais sombrios do futuro profético. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 38, descreve uma grande aliança de nações que vai se levantar para atacar Israel nos últimos dias. E de uma forma bem perturbadora, o primeiro nome que aparece na lista de aliados desse exército invasor é a Pérsia. Exatamente. A mesma nação que um dia ajudou a restaurar Israel, no futuro, vai fazer parte de uma coalizão para tentar destruí-lo. Mas tem mais. O profeta Jeremias nos entrega uma profecia de 2 partes. E a primeira parte fala de julgamento. Deus diz com todas as letras, quebrarei o arco de Elão, o que significa que ele vai quebrar o poderio militar deles. Isso aponta para um momento futuro de disciplina divina sobre essa nação. Mas, e esse mais é fundamental, porque ele mostra a misericórdia incrível de Deus. Logo depois da profecia de juízo, vem uma promessa de restauração.
O texto diz: mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Pensa no que isso significa. Mesmo depois de se aliar contra Israel, mesmo depois de passar por julgamento, Deus não desiste do povo do Irão. Existe uma promessa de redenção futura para eles. E assim, a gente fecha o ciclo. De Abraão aos últimos dias, de Ciro a Cristo, de Esther a Ezequiel. O Irã sempre esteve lá, no centro da história bíblica. A trajetória deles é como um espelho da nossa própria história, da história da humanidade. Um povo criado por Deus, que se desvia pelo pecado, que é julgado pela sua rebelião, mas que no fim é alcançado por uma graça que a gente nem consegue explicar. Os acontecimentos que a gente vê hoje nos jornais, eles não são acidentes. São capítulos de um livro que já foi escrito mostrando que Deus continua no controle, mesmo em meio ao caos. Então a grande questão não é só entender onde estamos nessa narrativa, mas decidir de que lado da história de Deus nós vamos ficar. Se este estudo abriu uma nova perspectiva sobre a profundidade das Escrituras, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Deixe uma curtida para que mais pessoas sejam alcançadas e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Assista o próximo estudo do canal, o link está aqui na tela.